voltamos, é o programa Saúde e Marcha, estamos ao vivo, agradecendo a audiência crescente, uma interação única na TV brasileira, canal 520 da Claro, para praticamente toda a Paraíba, internet, tvmaster.tv, YouTube, TV Master Play, todas as redes alinhadas com um propósito em salvar vidas. Eu sempre costumo falar, e não cansarei nunca, se Deus quiser, do projeto Nós Salvamos Vidas. Atenção, é muito fácil denunciar, você não pode se omitir. Qualquer violência, atenção, envolvendo mulheres, crianças e adolescentes, animais, idosos, pessoas com deficiência e tudo que envolva a comunidade LGBTI, você pode denunciar. E na palma da sua mão, tá? Aqui eu estou mostrando. Nesse momento eu estou, você pode acessar, www, se quiser colocar, nós-salvamos-vidas.com.br. Você de cara já vai ver o quê? Os ícones referentes à denúncia. Quando você clicar, cai numa central em Brasília, quem vai lhe atender são seres humanos, não serão robôs. Você formula a sua denúncia, eles vão se identificar, o atendente ou a atendente vai lhe dar um número de protocolo e você acompanhará toda a tramitação da sua denúncia. Atenção, final de ano, com festas, com bebidas, é natural, a violência, que já é muito grande, vai crescer. Mas você tem na palma da mão artifícios em denunciar. É só colocar nós-salvamos-vidas.com.br. E nesse contexto, eu pedindo ao Alisson e agradecendo a produção da Verônica Amorim, Alisson, eu tenho uma imagem aí, creio, é um congresso no próximo ano, dentro do contexto do meu projeto Nós Salvamos Vidas, que eu já fui convidado. Creio que existe uma imagem aí, se o Alisson puder colocar, porque vai ser um congresso muito importante, repito, em 2023, aí é outra imagem, essa imagem em relação, eu vou falar daqui a pouquinho, isso aí é uma cirurgia, um procedimento que eu realizei, eu me refiro a uma imagem, essa daí, ótimo, pode olhar aí, palestra, eu irei participar nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro, no Litoral Hotel. Olha que importante. Terceiro Encontro Nacional de Conselheiros Tutelares em prol da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Irei dar uma palestra, fui convidado, já quero agradecer, será um grande encontro, iremos salvar mais e mais vidas e tudo isso em cima do projeto Nós Salvamos Vidas. Já que Alisson colocou aquela foto anterior que eu iria me referir, pode colocar aí, Alisson, que eu já quero falar e agradecer. Pessoal, se puder dividir, eu sempre tenho dito, e muitos são sabedores, os que assistem aqui o programa Saúde e Marcha, há cerca de 4 anos eu fiz uma cirurgia bariátrica com grande sucesso, com o incrível doutor Eduardo Pachu, que já foi entrevistado aqui. Só que com a pandemia eu ganhei peso, como grande parte da população brasileira, né? Quando foi essa semana, tem um procedimento, até poucas pessoas se conhecem. Agora, esse procedimento, ele só é para quem fez bariátrica, o meu caso, há mais de 2 anos e teve o reganho de peso. E o tipo de bariátrica tem que ser a bypass. Aqui eu fiz. E o nome está aí, ó. Se quiserem pesquisar, depois do programa, plasma de argônio. Ou seja, é um processo a nível da endoscopia. Eu quero agradecer muito a essa equipe aí, eu estou aí no meio, e junto de mim o doutor Edgar Tagino, que é um grande médico, um cirurgião geral, um dos maiores na área da endoscopia do Brasil, e eu me submeti, ou seja,
através de um processo de endoscopia, foi colocado esse plasma de argônio e, se Deus quiser, eu vou conseguir adiante perder o peso que eu ganhei. Portanto, eu quero agradecer. Aí estão anestesista, enfermeiras, o doutor Edgar Tagino. Quero agradecer nesse parâmetro também, porque faz parte da mesma equipe, nunca vou deixar de citar o grandioso doutor Eduardo Pachu. Portanto, na tela, em 2023, possivelmente, vocês já irão me ver com 23 quilos a menos, se Deus quiser. Vamos começar o segundo bloco, estamos ao vivo, é uma estreia, como eu falei, e eu tenho ao meu lado, já pode observar, a doutora Ana Luísa, que é endocrinologista. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no programa Saúde Master. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, tirando dúvidas, interagindo com a sua audiência. Doutora, eu fiquei muito feliz quando comecei a observar, a pesquisar, como sempre faço. Olhei os links da senhora, depois a senhora vai falar a nível do Instagram e da clínica também que a senhora atua. Nós temos toda uma identidade, estávamos até próximos em relação, eu cito aqui, eu tenho um podcast também na Dr. Play que se chama Mais Vida, em cima do meu projeto Nós Salvamos Vidas. E a doutora atua ali também na Clínica Santa Catarina, não é isso, doutora? Isso, na Clínica Santa Catarina, no Pátio Altiplano, que é o mesmo local onde você faz seu podcast. É o mesmo local onde eu faço o podcast e lá eu tenho a presença e agora aqui pessoalmente, ao vivo, da doutora. Doutora, nós podíamos, eu sempre digo, baseado no conhecimento da senhora e no histórico, nós podíamos falar sobre vários temas no âmbito da endocrinologia, mas a tireoide será o grande tema, não é verdade, doutora? Isso, a tireoide. Tem muita coisa para falar. Muita coisa, né, doutora? Doutora, olha o tema principal, endocrinologista e tireoide. Por que ter um acompanhamento médico é tão importante? Eu queria já começar a senhora respondendo essa pergunta. Nós sabemos que é vital, mas eu tenho certeza que com esse segundo bloco as pessoas vão ter uma nitidez que a importância é ainda maior. Não é isso, doutora? Isso. A importância de você cuidar da tireoide e procurar assistência médica por isso é porque as doenças da tireoide são realmente bem comuns, tá? Tanto doenças relacionadas às disfunções dos hormônios da tireoide, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, quanto também os nódulos da tireoide. Então, e todas essas alterações, na verdade, muitas vezes tem poucos sintomas, né? As pessoas não sentem muitas coisas ou não atribuem muito à tireoide porque são sintomas que não são tão específicos, não são tão fáceis, muitas vezes, de ser percebidos na nossa rotina. E daí, por isso, a importância de você procurar assistência médica e fazer seus exames de rotina para avaliar, por exemplo, se você tem alguma alteração hormonal da tireoide, né? Que é uma coisa que vale a pena ser checada, como no exame, né, de rotina, no seu check-up anual, por exemplo. Nós notamos, e eu notei na minha pesquisa que sempre faço, que são muitas as dúvidas e até os mitos, né, que se deram ou que se dão à tireoide. Em primeira tela, o Alisson já pode colocar aí para começarmos a conversar sobre esse tema aí, doutora. Os hormônios tireoidianos. E aí, doutora? Primeiro explicar um pouquinho o que é a tal da tireoide, né? E os hormônios da tireoide. A tireoide, na verdade, é uma glândula. As pessoas falam muito, eu tenho tireoide, eu tenho... Todo mundo tem tireoide, né? A tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, nessa região mais anterior do pescoço. Ela tem o formato de uma borboleta, como está aí na imagem, né? Um formato de uma borboleta. E ela é responsável por produzir muitos hormônios. E esses hormônios, especificamente os hormônios da tireoide, eles
atuam no organismo inteiro, no corpo inteiro. E eles regulam o nosso metabolismo. Eu costumo brincar assim, Fábio, que os hormônios da tireoide são como se fossem um aditivo de carro. Eles são importantes para a gente funcionar. E quando eles estão alterados, ou para mais ou para menos, isso sim tem um impacto importante na nossa vida. E sintomas relacionados a isso. Doutora, eu estou me lembrando aqui, né? Estão fluindo os pensamentos. Doutora, as pessoas, isso é um hábito, por vezes, né? Quando passam a ganhar peso, costumam culpar a tireoide. Aí eu pergunto, doutora, eu acho que nem sempre a tireoide é a culpada. No meu caso, não foi. No meu caso, foi a Coca-Cola Zero mesmo. E aí, doutora, como identificar os exames necessários? Essa questão da obesidade, muitas vezes a pessoa atribui, é obesidade, tireoide. Claro que quando a tireoide está muito disfuncional, quando a pessoa tem um hipotireoidismo que não está bem ajustado com relação ao tratamento hormonal, sim, a pessoa pode ganhar peso mesmo, né? E é importante que isso seja dito. Ganhar peso, mas, em geral, esse ganho de peso não é tão importante e a pessoa mais também tem uma retenção de líquidos, né? Fica chamado inchado. Então, isso é a minoria das pessoas que têm obesidade. A maioria das vezes, a obesidade não é por culpa da tireoide. Então, os sintomas relacionados à tireoide, além dessa questão do ganho de peso no hipotireoidismo, são vários. O hipotireoidismo, por exemplo, pode estar relacionado à queda de cabelo, pode estar relacionado a unhas mais fracas. É como se todo o nosso metabolismo funcionasse mais lento. E aí a pessoa pode ter o intestino mais lento também, pode ter mais sonolência, um cansaço, uma fadiga maior do que o normal. Então, esses são os sintomas relacionados às doenças da tireoide, notadamente do hipotireoidismo, que é o mais comum, né? E a gente tem sintomas também relacionados ao hipertireoidismo, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Mas os mais comuns são esses, porque o hipotireoidismo é o mais comum. Então, se você sente alguma coisa estranha, está mais fadigado, está mais esquecido, mais sonolento, a memória está ruim, o cabelo está diferente, a unha está caindo. Então, vale a pena, juntando tudo isso, poxa, será que eu estou com alguma alteração hormonal da tireoide? E daí sim fazer exames para avaliar. Doutora Ana Luísa, doutora, uma das coisas que assusta realmente, que será alvo do próximo tema, são os nódulos, que o Alisson já pode colocar aí na sequência. Doutora, se a pessoa, vamos dizer, através do contato, como mostra, por exemplo, na foto, sente nódulos, seria um motivo de preocupação eminente? O que é que a senhora aconselha nesse momento? Nódulos são muito comuns também na tireoide, né? Agora, não é um motivo para alarme ou preocupação eminente. Porque na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, chega a 95% das vezes, esses nódulos são completamente benignos. Isso é uma ótima notícia. E há, sim, necessidade de uma avaliação sempre. Então, a gente não vai palpei alguma coisa estranha no pescoço, eu não vou engavetar isso, não. Eu vou ir atrás de realmente buscar alguma avaliação médica. Mas com os exames mais aprofundados, especialmente o exame de ultrassom de tireoide, a gente consegue ter muitas informações que são relacionadas a o que aquele nódulo pode ser, né? Então, o ultrassom pode dizer muita informação sobre essas características dos nódulos, e aí sim a gente pode decidir se vale a pena se preocupar ou não, se vale a pena fazer um exame de biópsia, que é a punção, ou não. Doutora, enfocando também esse assunto, e quando eu fiz a pesquisa, um dos fatos, vamos dizer assim, ou um dos termos mais buscados são os distúrbios hormonais. E eu creio que, por algumas vezes, estão ligados, talvez, com a tireoide, motivo da próxima tela que o Alisson já pode colocar. Doutora, como é que nós identificamos? Eu sei, obviamente, que existem uma série de exames próprios
para esse fato. Mas, doutora, a nível visual, teria alguma noção da pessoa, a partir desse momento, procurar, obviamente, o médico ou o serviço de saúde, doutora? Sim, sim. No caso, voltando um pouquinho para os nódulos podem ser visíveis. A pessoa pode notar alguma alteração no pescoço, que a tireoide fica logo aqui abaixo desse gogó, né? Nos homens, que é o pomo de Adão. Então, a pessoa pode sentir um aumento bósseo, chamado, e perceber alguma irregularidade, alguma alteração no tamanho do pescoço. Aí vale a pena procurar um serviço de saúde mesmo. Outro sintoma que pode aparecer em pessoas com nódulos de tireoide, além desse aumento desse bósseo, é alguma dificuldade de engolir, né? Porque o bósseo, o aumento da tireoide, pode realmente apertar essas regiões mais profundas do pescoço e a pessoa ter dificuldade de engolir ou até mesmo de respirar. E aí, sim, isso deve ser procurado médico. Nódulo na tireoide, na verdade, Fábio, é extremamente comum. A gente tem, estatisticamente se fala, que é mais comum em mulheres do que em homens, e é mais comum quanto mais idade a gente tem, maior a possibilidade de aparecer nódulos. Tanto que, se a gente for fazer um exame de ultrassom, que é um exame mais acurado, que consegue ver mais os nódulos até do que na palpação, simplesmente, ou no visual, a gente consegue ver nódulos em mais de 50% das mulheres acima de 50 anos. Então, é realmente extremamente comum. E por isso que vale a pena, claro, você fazer o autoexame, mas caso você tenha algum histórico familiar de câncer de tireoide, algum histórico especificamente de alterações hormonais da tireoide, aí sim, vale a pena fazer exame de ultrassom, tá? Doutora, nesse contexto, nós vamos falar, e vocês já estão observando agora, é óbvio, os produtos da São Brás. Eu costumo dizer, eu estou cercado nesse momento de qualidade e, obviamente, que leva à saúde e ao bem-estar. Porque a São Brás já conta hoje com mais de 200 produtos de extrema qualidade. São mais de 70 anos. Eu estou aqui, lógico, com o Café São Brás, eu sempre tenho procurado variar aqui, são tantos os produtos, como eu falei, mais de 200, mas tem alguns aqui em especial que eu quero mostrar. Olha lá, que interessante. A diversidade da São Brás. Aqui, no caso, a batatinha, a batata palha, né? Tão usada, né? E os cafés premiados da São Brás tem, inclusive, olha esse aqui, ó, cafés tipo exportação. É o caso desse que está na minha mão. E aí vem os tradicionais. Esse aqui, a esposa, a produtora que está aqui na minha frente, a Verônica Amorim, adora. Ela não vive sem esse aqui, né? É o cappuccino da São Brás. E também o famoso, nutritivo e único que o novo milho, né? O flocão da São Brás, que a gente tanto ressalta. Já quero mandar um grande abraço, assim, desejando um Feliz Natal, um grande ano novo ao doutor Leonel Freire, né? E também ao Fred, que de uma forma tão dinâmica e inovadora conduz essa gestão do marketing vitorioso das indústrias São Brás. Tanto eu tenho muitos produtos aqui, outro que lá em casa, se eu não levar, eu estou frito, né? É o Coloral São Brás. E aqui também tem, eu gosto muito dessas coisas de criança, de desenhozinho, ó. O Pipos, né? O Pipos vitaminado da São Brás. Eu selecionei alguns aqui. Eu sei que esses personagens novos, né? Eu me lembro mais dos desenhos antigos, né? Lógico, os Flintstones, os Jetsons. Mas aqui, ó, tem, eu acho, pronto, essa aqui eu conheço, acho que é a Mulher Maravilha que está por aqui. Mas isso é sensacional, né? Porque une o gosto, logicamente, pelos produtos, a essência de qualidade dos produtos com a ação visual. E isso tudo tem uma simbologia e um intuito muito interessante, né? Isso tudo está no paladar. É como diz,
é pelos olhos também que a gente enche a pança, né? Estão aparecendo aí fotos diversas do famoso, do premiadíssimo Café São Brás, e nós aqui só temos a agradecer pelo patrocínio de extrema qualidade. Eu posso dizer que os nossos patrocinadores estão totalmente alinhados com o programa, com a qualidade do programa. Portanto, pensou em produtos de qualidade, você vai pensar imediatamente nos produtos da São Brás. Estamos no segundo bloco ao vivo aqui, e o tema principal, já pode colocar aí na tarja, estamos a debater no âmbito da endocrinologia, e aqui com a doutora que tem uma excelência nessa área, muita experiência, muita vivência em prol do conhecimento que salva vidas. Eu já quero que, por favor, Alisson, coloque o próximo tema aí na sequência, para que possamos conversar e debater. Diz assim, tireoide na gestação. Eu acho que esse é um tema que as pessoas têm que estar muito atentas, e a família como um todo. Não é isso, doutora? E aí, doutora? Isso, porque essa fase da gestação é uma fase muito importante também para o funcionamento da tireoide. A gente sabe que o bebê, o embrião, o feto, ele depende do hormônio da mãe, depende da produção do hormônio tireoidiano da mãe para se desenvolver. E o bebê, até a 8ª semana de gestação, não tem tireoide. A tireoide começa a se formar a partir do 2º mês de gestação, e só lá pela 18ª, depois da 20ª semana de gestação, é que o bebê vai ter uma tireoide completamente funcionante e independente. Então, até lá, ele realmente depende do hormônio da mãe. Então, é uma fase em que a tireoide da mãe é mais exigida, tem uma demanda maior por produção hormonal. E daí é importante que haja nessa fase, no pré-natal mesmo, né, no início da gestação, ou até antes da pessoa engravidar, se faça uma avaliação básica de como estão os hormônios da tireoide, porque isso vai influenciar não só durante a gestação, como também até antes de engravidar. Se a pessoa tiver com os hormônios alterados, ela pode ter até mais dificuldade de engravidar, mais infertilidade e maior risco, inclusive, de abortamento, caso não haja um tratamento adequado durante a gravidez. Porque durante a gestação, se essa mulher não for bem tratada, e se tiver uma alteração hormonal e não for bem ajustada, ela pode sofrer abortos, pode sofrer algum parto prematuro, descolamento prematuro de placenta, dificuldade de crescimento do bebê. Então, é de suma importância a gente evitar isso, e evitar de uma forma até simples, né? Fazendo um rastreiozinho inicial de como estão os hormônios durante a fase antes de engravidar, caso seja uma gravidez planejada, obviamente, mas também durante a gestação fazer um acompanhamento, pelo menos inicial, da função da tireoide. Doutora Ana Luísa, doutora, eu vou sintetizar aqui, dentro de uma habilidade adquirida com 3 anos e meio de programa, em uma só pergunta. Estão a perguntar se esses distúrbios na tireoide podem provocar, por exemplo, dor de cabeça, insônia, e aqui fala até em possíveis alergias. E aí, doutora? Os sintomas relacionados à disfunção tireoidiana são diversos, tanto sintomas de hipotireoidismo quanto de hipertireoidismo. Por exemplo, o hipertireoidismo pode sim dar dor de cabeça, pode dar insônia, pode fazer a pessoa perder peso, ter queda de cabelo. Então, realmente, pode ter sintomas que, às vezes, a pessoa, como eu falei, não tem essa percepção muito fácil de que pode ser da tireoide. E aí, você fazendo a avaliação, você consegue detectar os casos assim, tá? Doutora, aqui nós sempre tivemos e sempre vamos ter
um olhar, eu posso dizer, muito abrangente em relação à saúde. Aí eu já penso também nos menos favorecidos, no SUS, e eu coloquei em destaque que aparecerá na sequência o teste do pezinho. Aí eu queria que a senhora ressaltasse a grande importância na sequência, a próxima tela, justamente do teste do pezinho. E aí, doutora? É bom você ter falado do teste do pezinho, porque é de utilidade pública a gente falar de teste do pezinho. É um teste que é disponível pelo SUS e detecta as alterações da tireoide, especificamente a alteração do TSH, que é um hormônio, nessa fase, né, do recém-nascido. E deve ser feito, é recomendado que seja feito, e se faz as equipes de saúde fazem realmente esse trabalho de não deixar nenhuma criança sem fazer o teste do pezinho, porque uma alteração de tireoide, um hipotireoidismo especificamente, detectado nessa fase tão precoce da vida do recém-nascido, quando não tratado, traz impactos para a vida inteira. A pessoa pode ter um retardo mental mesmo, né, um déficit intelectual importante, um retardo de crescimento, se não for tratada. E isso é realmente evitável. Você tratar uma alteração tireoidiana nessa fase, na infância, especificamente no recém-nascido, traz muito impacto para o crescimento dessa criança. Então, o teste do pezinho tem que ser feito, preferencialmente feito depois de 48 horas de vida. Por isso que é importante a gente ressaltar isso num programa como o seu, porque muitas vezes, quando o parto é feito, é um parto normal, não é um parto cirúrgico, é um parto que não tem complicação, um parto de baixo risco, muitas vezes a mulher e o bebê já estão de alta depois de 2 dias, né? Depois dessas 48 horas. Então, é importante que o bebê seja levado pela mãe, pela família, para fazer o teste do pezinho, para não esquecer disso. Doutora, aí eu pergunto nessa linha de raciocínio, esse é um teste que já é obrigatório, ou seja, os médicos, como a senhora bem ressaltou, uma vez dado o nascimento, já é automaticamente feito, isso há um alinhamento entre os hospitais, as maternidades, como é que funciona, doutora? Sim, já é um alinhamento, é uma política pública que está muito bem sedimentada, muito bem estabelecida aqui no Estado e no país inteiro, porque é uma lei nacional e no teste do pezinho é contemplado não só a alteração, o hipotireoidismo neonatal, como a gente chama, né? A alteração da tireoide durante esse período, mas várias outras doenças também que podem mudar a vida dessas crianças se não forem detectadas precocemente. E mais recentemente até, o teste do pezinho foi ampliado para mais doenças. Então, a gente consegue ver não só algumas dezenas, algumas poucas doenças, mas dezenas de doenças já são contempladas pelo SUS. E isso é uma coisa importante de ser dita, porque é uma coisa já muito bem estabelecida, não só aqui no Estado, mas nacionalmente. Mas, doutora, que interessante, sempre temos ressaltado, e como eu avisei, né, eu vou falar novamente, a senhora já é entrevistada de número 416, e esse olhar pelo tratamento precoce, ele é fundamental. Ele é fundamental. Portanto, se faz um exame como esse, aí você abre toda uma perspectiva de tratamentos e de cura, não é isso, doutora? Isso, e de cura e de evitar danos, principalmente futuros, o que é mais importante. Doutora, é lógico, estivemos diante de momentos críticos ou muito críticos, infelizmente, da pandemia. Como é que a senhora vê o momento atual? Sabemos que o Brasil está entre os países que mais as pessoas ganharam peso, entre 6 e 8 quilos, e isso tem toda uma ligação com a tireoide. Como a senhora tem visto o momento atual a nível clínico, por exemplo? As pessoas têm ganhado mais peso por inúmeras razões e a pandemia agudizou, digamos assim, né? Piorou ainda mais esse ganho de peso. As pessoas ficaram mais sedentárias, mais reclusas, mais frustradas muitas vezes e aí comendo mais mesmo. Então, a importância da gente ter essa visão e tentar resgatar essas pessoas que ganharam peso na pandemia ou que estão obesas ou com sobrepeso
para ter um tratamento realmente bem feito. A gente sabe que pelos dados atuais, dados estatísticos atuais aqui no Brasil, que são os dados da Vigitel, que é uma pesquisa que é feita por telefone, mais de 50% dos nossos habitantes aqui no Brasil estão obesos ou têm sobrepeso, né? Então, é uma população gigantesca de pessoas que merece e deve ser tratada, né? E deve buscar ajuda profissional. Porque não adianta a gente pensar que quem é obeso tem que se virar sozinho ou tem que fazer dieta sozinho. Não, tem que ter um nutricionista, preferencialmente, tem que ter um endocrinologista, tem que ter um profissional, às vezes, para orientar a atividade física. Algumas situações tem que ter o psicólogo. Então, é um tratamento que exige uma abordagem multidisciplinar e tem que ser feito com respeito. Uma coisa muito interessante, já que eu vou falar de outro patrocinador, é que o número de quedas, eu tenho isso aqui a nível estatístico. Eu recebo os relatórios, por exemplo, dos hospitais de traumas aqui no meu celular. Tem final de semana que ocorrem mais quedas, acidentes domésticos em geral, do que propriamente o que era sempre campeão, os acidentes com motocicleta. Portanto, as quedas são eminentes, frequentes e eu posso dizer, em alguns casos, perigosas e até fatais. Mas você tem uma clínica de excelência aqui em João Pessoa, com uma grande equipe de ortopedistas e traumatologistas. Eu estou me referindo nesse momento a SOS Orto Memorial, que aí aparece. Eu sou muito grato aos patrocinadores e, por não dizer, todo o sistema Master de Comunicação em ter uma clínica de tamanha excelência nos patrocinando aqui, nos dando esse privilégio. Notem nas imagens que são ações clínicas, patológicas e cirúrgicas no âmbito da SOS Orto Memorial. E uma coisa interessante, a SOS Orto Memorial fica dentro de um complexo, ou seja, fica dentro do Hospital Memorial São Francisco. Isso agrega imensamente e a equipe é extraordinária. Deve começar a aparecer aí na sequência. Aí está doutor Everton Davi, doutor Milton Barbosa, doutor Tibiriçá de Medeiros, doutor Gualber Melo, doutor Tiago Martins e agora o doutor Douglas Teixeira. E uma recomendação que eu vou fazer nesse momento no âmbito da SOS Orto Memorial. Vocês podem ir nas redes sociais, é bem fácil o site, e vocês vão constatar o que eu estou a dizer. Se vocês colocarem agora no navegador sosorto.com.br, vai entrar no site, obviamente. Só com um detalhe interessante. Todos esses médicos que eu falei e que foram mostrados lá no site tem um currículo deles. É uma síntese, obviamente, do currículo. É extraordinário. É uma equipe única na Paraíba, eu posso dizer, até para o Brasil. Portanto, você tem uma clínica de urgência e emergência para qualquer fator na área da ortopedia ou traumatologia. Não esqueçam, se quiserem ir pelo Instagram, é só colocar SOS Orto Memorial, tudo juntinho, você vai ver as maravilhas dos procedimentos, equipamentos e equipe. Pelo site, repetindo, sosorto.com.br. E próximo ano, 2023, essa equipe estará aqui, ao vivo, e nós iremos lançar o aplicativo em primeira mão da SOS Orto Memorial. Nós estamos no segundo bloco, esse é o programa Saúde Master, estamos ao vivo com a presença ilustre da endocrinologista doutora Ana Luísa.
Doutora, espero que a senhora esteja à vontade, esteja gostando, estamos salvando vidas. Esse é o nosso lema. Isto é o que sabemos fazer, doutora. Ai, que ótimo, é importante. Essa campanha eu achei bem interessante. Interessante, né, doutora? E a senhora faz parte agora, porque está levando a informação que é transformadora, não é? Isso. A informação que verdadeiramente salva vidas. E uma coisa que eu digo, o programa aqui, Saúde Mais, nunca acaba. Porque daqui a pouquinho você tem o programa na íntegra no YouTube, vai começar a assistir, compartilhar, salvar vidas. E aí não acaba nunca. E esse é o propósito real de estarmos aqui em primeira mão, ao vivo, presencial e a cores. Vamos ver na sequência que tema virá para que possamos conversar. Vamos ver aí. Doenças da tireoide. Doutora, eu entendo que são algumas ou muitas, mas eu queria que a senhora ressaltasse, vamos dizer, as principais. As principais doenças da tireoide são o hipertireoidismo, que é quando a tireoide está produzindo hormônio demais, em excesso. O hipotireoidismo, quando a tireoide produz hormônio de menos, que a gente já comentou até um pouquinho mais, né? E os nódulos da tireoide. Os nódulos da tireoide, cuja principal preocupação são se eles são nódulos benignos ou se são cânceres de tireoide. Então, essas são as principais doenças da tireoide atualmente. Doutora, quando ocorre, eu já entrevistei grandes especialistas aqui da tireoide. Eu vou ver se eu me lembro de alguns, devo me lembrar. Doutor Vitor Perucci, um grande cirurgião, né, de cabeça e pescoço. Eu tive aqui o doutor João Paulo, que também trata e faz cirurgias na tireoide. E eu tive grandes médicos também do Recife. Me lembrei agora, o sensacional, um dos maiores cirurgiões do Brasil no Recife, doutor Jorge Pinho. Nos deu uma entrevista aqui maravilhosa, o procedimento ou algumas técnicas cirúrgicas a nível da tireoide que ele executa são parâmetros até mundiais. Portanto, eu tenho certeza que com esses esclarecimentos da senhora, nós estamos fazendo nesse momento uma grande diferença. Eu não tenho nenhuma dúvida. E eu queria, na sequência, citar, que é o próximo tema, que certamente se evoluíram os chamados alimentos, suplementos e até medicamentos. E esse é o tema que eu queria justamente abordar com a senhora agora. É lógico que a alimentação, a gente sempre pensa, né? A alimentação tem que ser saudável. E essa área de suplementos e medicamentos, como a senhora vê isso tudo, doutora? A alimentação é importante, como você já citou, e uma alimentação equilibrada é importante também para a tireoide, para o bom funcionamento da tireoide. Atualmente, o que a gente tem de evidência que é de muita importância para a tireoide são algumas substâncias que fazem parte da formação do hormônio tireoidiano, especificamente o iodo, que é uma molécula que é super importante para a formação dos hormônios da tireoide, notadamente o T3 e o T4. E esse iodo, sim, é necessário suplementar em algumas situações muito específicas, como, por exemplo, na gravidez. Como eu citei anteriormente, na gestação há uma demanda muito maior por essa produção hormonal, porque a gente sabe que tem que produzir hormônio para si e para o bebê. Então, é necessário, sim, dar para essa mulher uma suplementação de iodo. E essa suplementação é feita a partir dos suplementos que são dados na gravidez. As mulheres na gravidez tomam polivitamínicos que contêm iodo, e muitas vezes esses polivitamínicos têm uma dose boa, suficiente de iodo, para ser administrada durante a gravidez. E aí o iodo também é importante se citar, porque a gente tem aqui como uma política pública no Brasil a suplementação de iodo no sal. O sal é iodado. Então, isso foi importante, isso mais ou menos na década de 80, porque a falta de iodo, né, a carência de iodo
na dieta das pessoas, também traz problemas. Então, se você não tem iodo, você pode ter o maior risco de ter o chamado bócio, que é o aumento do volume da tireoide. Especificamente o hipotireoidismo também, nódulos de tireoide. Então, depois desse início dessa suplementação de iodo, a gente hoje em dia não vê mais necessidade na população geral de dar iodo a mais, porque a gente já tem iodo no sal, né? A gente já consome sal até em excesso muitas vezes, e aí não é necessário suplementar iodo. Até porque tudo que é demais também é veneno, né? Então, se você dá iodo demais para uma pessoa, a tireoide também pode ficar alterada, tanto produzir hormônio demais, ou até ficar meio perturbada, meio atordoada, e produzir hormônio de menos. Então, tudo em exagero também é ruim. Tá? O iodo é uma substância, como eu falei, importante. E outra coisa que a gente sabe que é super importante, que tem muita evidência de que faz bem para a tireoide, é o selênio. O selênio a gente tem na nossa alimentação, tem uma coisa que é super rica em selênio, que é a castanha do Pará. Castanha do Pará, interessante, doutora. Né? Castanha do Pará é riquíssima em selênio. Se você comer uma castanha do Pará por dia, você já está muito mais que bem acobertado do seu selênio diário. Então, o alimento é uma fonte importante de vitamina. Não é necessário, novamente, buscar suplementos ou comprimidos nesse caso, porque você, na alimentação, você consegue grande parte das coisas que são necessárias. A exceção, claro, de pessoas que fizeram bariátrica, de pessoas que têm alguma alteração na absorção de nutrientes, aí sim, elas vão precisar de alguns suplementos, algumas coisas mais específicas, a depender de cada caso. Doutora Ana Luísa, doutora, por isso que a castanha do Pará tem esses benefícios, mas está cada dia mais cara, né, doutora? Carinha, né? Mas uma por dia já ajuda muito, né, doutora? Já ajuda muito. Doutora, estão perguntando muito aqui se esses distúrbios na tireoide atingem muito as crianças e se a senhora atende também crianças. Os distúrbios da tireoide atingem sim as crianças. São mais comuns nos adultos, mas é muito frequente também em crianças. E é mais importante a gente cuidar da tireoide das crianças porque isso vai afetar o crescimento delas. Então, uma coisa que o pediatra sempre faz, o médico sempre faz quando atende a criança, é colocar ela naquele gráficozinho de crescimento, né? Colocar ela naquela tabelinha que é o gráfico de crescimento. Então, se a sua criança, se o seu filho está perdendo velocidade de crescimento, como a gente fala, está caindo no gráfico, é sinal de que tem alguma coisa errada. E uma das coisas que tem que ser investigadas é a tireoide. Criança que não cresce, que perde velocidade de crescimento, que perde crescimento, a gente tem que investigar a tireoide. Atualmente, eu não atendo crianças, eu só atendo adultos. Crianças e adolescentes, adultos e adolescentes, acima de 12 anos eu atendo. Doutor, é lógico, não vamos falar em nomes, obviamente, a gente sempre aqui tem uma linha, né, de total ética, desde o primeiro programa. Doutora, a tecnologia dos medicamentos, ela evolui, tem evoluído e evoluirá. Como a senhora vê, existem hoje medicamentos bem eficazes nos estágios iniciais? Como é que a senhora vê isto? Os medicamentos que a gente usa especificamente para a tireoide são medicamentos para o hipotireoidismo, que é a reposição hormonal, a reposição do hormônio da tireoide que está faltando. E a gente usa também medicamentos para o hipertireoidismo, que são medicamentos que diminuem a produção hormonal da tireoide e conseguem ajudar a gente nessa regulação da imunidade, nesses casos também de hipertireoidismo que podem acontecer. Então, o medicamento mais eficaz e mais prescrito para o hipotireoidismo é a reposição do hormônio da tireoide, que é o T4 que a gente usa. Então, atualmente, para fazer reposição hormonal da tireoide, a gente usa o hormônio T4. Mas aí você me questionou, Fábio, sobre como se tem alguma coisa para o futuro, se a gente tem alguma perspectiva diferente. Até tem. Ainda a gente não pode dizer exatamente como vai ser, que a gente não tem muito essas respostas em termos de evidência. Mas a gente sabe que a tireoide produz o hormônio T4 e produz o hormônio T3 também. E, atualmente, a gente repõe o hormônio T4 para as pessoas. E aí, há alguma
alguma questão relacionada também à suplementação, à reposição de T3 nas pessoas com hipotireoidismo. Mas isso a gente não tem uma evidência ainda muito legal para fazer em todas as pessoas. Então, realmente também cada caso é um caso. E no próximo ano, 2023, nós vamos lançar a maior plataforma de telemedicina que vai salvar vidas na palma da mão. Eu estou me referindo nesse momento ao Doutor Toda Hora. Gravem esse nome, porque vocês terão na palma da mão site, aplicativo e todas as redes sociais registradas. Está aí a belíssima logo, Doutor Toda Hora, que usará os artifícios liberados e legalizados da telemedicina. E o nome diz muito do que será essa magnífica plataforma. Doutor Toda Hora, você vai encontrar serviços de saúde, grandes especialistas a qualquer momento, podendo marcar a consulta e, a partir daí, repito, a telemedicina unido com a inteligência artificial propicia hoje um atendimento de excelência. Isso ficou muito evidente com a pandemia. Tanto o próximo ano, atenção, 2023, você vai poder colocar drtodahora.com.br, vai ter o site. Você vai poder consultar através dos aplicativos nas duas lojas, é só buscar Doutor Toda Hora. E você terá também o Instagram, obviamente, DR Toda Hora. Portanto, um lançamento, inclusive nacional, se dará em 2023, muitas novidades aí no ano novo e em primeira mão, e o Saúde Marte será responsável por isso. Nós iremos lançar o Doutor Toda Hora. Lá, serviços de saúde, você vai ter laboratórios com descontos, promoções, e a partir daí médicos e especialistas 24 horas na palma da mão. Vem aí, Doutor Toda Hora, em 2023. E agora eu quero falar também do Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida, eu creio que vocês tenham também essa percepção. Quando a gente pensa em laboratório, você já lembra, Laboratório Maurílio, é inevitável. O Maurílio de Almeida conta com mais de 40 unidades na Paraíba. Por isso eu costumo dizer, nós temos na Paraíba o maior laboratório do Brasil, é o Maurílio. E o Maurílio está presente em unidades próprias, em clínicas, até dentro de shoppings, em hospitais. E atenção, o Maurílio tem também algumas unidades 24 horas. Olha aí, é o aplicativo do Maurílio, que você pode baixar agora, consultar o seu resultado na palma da mão, com alguns toques ou cliques. O Maurílio tem mais de 70 anos levando saúde, bem-estar, é o que dizemos, precisão absoluta. Portanto, pensou em laboratório, você já pensa de forma inevitável no Maurílio de Almeida. Nós estamos praticamente no final do nosso segundo bloco aqui do programa Saúde Marte. Tivemos hoje, com certeza, 2 entrevistas maravilhosas, e a meu lado, nesse segundo bloco, foi uma estreia, a doutora Ana Luísa, que é endocrinologista. Doutora, eu quero agradecer muito, já desejar para a senhora um Feliz Natal, né, um ano novo, assim, a gente está precisando muito, além de saúde, que é a base, mas eu creio, tenho certeza, a gente precisa muito de paz nesse novo ano, né? Deus no coração, eu falo muito, e foi uma honra ter a senhora aqui, né? Quando Deus é que nos mostra tudo. Quando eu estou tão próximo da doutora e eu vejo uma doutora excepcional, eu digo, tem que estar no programa Saúde Master.
eu só tenho a agradecer. E nessas palavras finais da senhora, a senhora pode dizer aonde atende, as redes sociais. Fique muito à vontade e muito obrigado, doutora. Obrigada, Fábio, pelo convite. De novo, agradecendo esse honroso convite aqui para o seu programa. Agradecer a todos que estão assistindo a gente. E vai ficar gravado também, né? Eu vi que suas redes sociais são bem atuantes. São. E vocês podem tirar dúvidas também diretamente comigo, também pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais. Meu Instagram é @AnaLuisaEndocrinologista. E eu estou à disposição realmente para tirar essas dúvidas. Eu queria desejar a todos, especialmente para você, Fábio, obrigado, um feliz ano novo, um ótimo Natal para você, para a sua família. A gente tem que se encher realmente de paz e boas ideias para o próximo ano, já que esses últimos 2 anos foram tão difíceis e tão importante a gente valorizar a vida, valorizar o que a gente tem de bom e pensar em coisas boas para o próximo ano e metas boas para o próximo ano. E eu não tenho nenhuma dúvida que acabamos de fazer uma entrevista com uma grande mulher, uma grande médica, e muito obrigado, porque a senhora salva vidas como os 416 médicos e profissionais da área de saúde que aqui estiveram e os outros que estarão nos próximos anos. Doutora, muito obrigado, de coração. Obrigada, viu? Fábio. E estou à disposição para novos convites. Nós estamos encerrando essa edição, eu caracterizo excepcional do programa Saúde Master. Eu já quero desejar, e é lógico, essas palavras estão em nome de todo o sistema Master de comunicação, aqui também da produtora, a Verônica Amorim, todos que trabalham e que ajudam nos programas Saúde Master. Eu posso me referir aqui ao Alisson no momento, ao Rafael, ao Gil, ao Gessé. É uma equipe grandiosa que propicia e tem propiciado essa qualidade na informação. E de coração, acho que estamos cumprindo um papel bem diferenciado na TV brasileira. Desde o primeiro programa, eu posso ressaltar isso com muita exatidão. E eu quero desejar de coração um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos. Estamos nos aproximando, obviamente. Não percam as próximas edições do programa Saúde Master. Assistam outras vezes o programa, compartilhem. É tão interessante, quando eu começo a assistir outras vezes, por exemplo, esse programa que está se encerrando, eu começo cada vez a aprender mais. Isso deve ocorrer com qualquer pessoa, isso faz parte da comunicação. Tanto de coração, gosto sempre de repetir, vamos continuar salvando vidas. Não esqueçam, na palma da sua mão, nós salvamosvidas.com.br. Temos que denunciar essas pessoas que cometem crimes diversos, não podem ficar impunes. Se você tem uma suspeita, denuncie. Cabe à polícia investigar. O seu papel é em denunciar. Portanto, Feliz Natal, um grande ano novo e, repito, continue com a grade de programação. Nós temos as nossas outras exibições e aí você passa, repito, a aprender mais, compartilhar e a audiência também vai aumentar. Tem uma imagem, Alisson, eu não sei essa imagem, eu gosto muito de imagem carton, não sei se chegou uma imagem aí, eu acho que até do Natal, se o Alisson puder colocar aí. Se não puder também, não há problema nenhum, né? Nós estamos encerrando mais um programa Saúde Master. Está aí, ó, sensacional. Olha aí, bacana, eu gostei, viu? Natal feliz, está aí o meu nome, nós salvamos vidas. Olha lá, tantos presentes, eu acho que a minha caricatura está bem parecida, ó. Se tu dividir aí, ficou muito bem feita, isso foi... É um gênio da caricatura, né, que fez, é o Ismael Guzmão, ele é de Manaus, ele faz até desenhos
muitas vezes atua até junto ao grupo da Turma da Mônica, né? O Maurício de Souza, e ele me presenteou com essa caricatura e a partir daí, desejando mais uma vez um Feliz Natal e um grande Ano Novo. Fiquem com Deus e muito obrigado ao Sistema Master de Comunicação.